Oi, pessoal, a gente está aqui conversando com o Lucas. O Lucas tem uma entrevista maravilhosa no canal, né, Lucas? Tem sim, tem que assistir lá, quem não viu ainda, né? Exatamente, tem que assistir para entender a história do Lucas, a história profissional do Lucas. E foi tão interessante essa conversa e gerou tantas conversas posteriores que hoje o Lucas está aqui para responder questões específicas sobre vida financeira, Perfeito. sobre organização, enfim, eu tenho várias perguntas aqui para você. Uma hora da verdade, então, vamos lá. Então vamos lá, Lucas. Lucas, a gente acabou conversando com um grupo bastante heterogêneo, né, de participantes do canal, mas houve uma preponderância nessa conversa com mulheres, né? Então as mulheres que assistem e acompanham, principalmente lá no Instagram, elas trouxeram algumas questões com relação à vida financeira. Qual é o maior problema? Qual é a maior dificuldade das pessoas em falar sobre gestão financeira? Eu acho que assim, depende muito do tipo da situação, do momento da pessoa, mas eu acho que vem um pouco de, querendo ou não, a gente tende a querer esconder um pouco mais esses assuntos, né? Não é algo que, via de regra, o brasileiro tem muita cultura de falar sobre, que em outros lugares é bem mais comum até, né? E eu acho que parte um pouco disso, das pessoas acabarem querendo se comparar um pouco, e aí ver alguém que já está, enfim, bem sucedido dentro daquilo que aquela pessoa também, de repente, almeja, também tem como objetivo, e fala, pô, mas o cara tá melhor que eu, não quero falar muito de como tá, só que assim, a gente precisa disso para buscar ajuda, né? O primeiro passo é conversar, não tem outra saída. Tem um livro interessantíssimo do Alcoforado que chama-se Coisas de Rico. É um livro que ganhou grande notoriedade e ele tem vários vídeos falando sobre... E ele fala exatamente isso que você está trazendo. Ele está dizendo no livro dele que em outros lugares as pessoas se reconhecem ricas em função de uma faixa de renda, ou enfim. E que no Brasil, o rico é sempre o outro. Porque as pessoas que ascendem socialmente, elas acham que ali elas serão ricas, mas quando elas chegam ali, elas olham e que tem outros que têm outras condições e elas passam a fazer esse escalonamento. É mais fácil falar sobre vida sexual do que falar sobre vida financeira. Isso mesmo dentro do ambiente familiar? Eu acho que um pouco, acho que talvez principalmente dentro de família, né? A gente sempre tem aquele negócio, não comenta, aí vai encontrar a família toda no Natal, não fala isso, não fala aquilo. Acho que as pessoas têm até um pouco de vergonha de falar, e não só por achar que está de repente numa situação inferior, mas às vezes até o contrário. Pô, eu tô bem, trabalhei, organizei tudo, mérito meu que eu conquistei, mas eu tenho medo de mostrar, porque vai parecer que eu tô mostrando, vai parecer... Às vezes você tá desfrutando do que você... E aí né? Tem essa coisa de que fulano Beltrano pode querer pedir dinheiro emprestado. E aí tem bastante disso. O pessoal vai ficar olhando, vai ficar mais visado, e aí o pessoal vai pedir ajuda e vai querer ficar sabendo muita coisa. E aí eu acho que acaba vindo disso. É muita cultura aqui. E também, assim, acho que quem já falava sobre esses tópicos, ou quem já falava sobre esses temas, eu acho que o brasileiro tem muito uma cultura também de... Já é coisa do que tá rico, já falar sobre, cuidar, buscar coisa assim. A gente acaba não dando muita bola, né? Essa é uma questão bastante interessante. As pessoas acham que um planejamento financeiro só está vinculado a alguém que já tenha uma determinada condição financeira. E quando é o contrário, exatamente, né, Lucas? Exatamente. Isso acontece muito, assim, de novo, porque não era uma coisa que existia no Brasil, né? Então, uns 20 anos atrás, por volta disso, começou a se falar mais de assessoria de investimento, de corretoras de investimento, e esse assunto começou a ganhar mais volume aqui no Brasil, começou a ter mais profissionais nesse sentido, mas ainda é uma mudança que foi devagar. E sobre outras instâncias, aí o pessoal não falava nada. Então tem essa impressão de que planejamento financeiro é coisa de quem já tem milhões e milhões investidos, né? E você, que ainda não tem esses milhões e milhões investidos, porque é uma questão de tempo, né, Lucas? É uma questão de tempo. Se a gente se organiza, pode rolar, não é? Pode rolar, sem dúvida. Pois é. Mas a gente não está conversando com essas pessoas nesse momento. A gente está conversando com pessoas que estão um pouco aturdidas em decorrência das demandas, né? Com certeza. Então eu estou pensando nesse primeiro grupo, assim. Estou pensando em todas essas
moças que estão entrando na faculdade, estão começando uma vida profissional, uma vida acadêmica, moram numa outra cidade, muitas acabam tendo bolsas de estudo ou acabam tendo um aporte financeiro oferecido pelos pais, ou acabam desenvolvendo alguma atividade profissional, mas por uma remuneração. E como é que essa pessoa que vive nessas condições, dá para fazer um planejamento financeiro? É o melhor momento, né? Porque é quando você está começando a, de fato, construir ali algo para você. Melhor momento? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é quando você começa. Se você já começa bem feito, é muito mais fácil de você estruturar algo depois. É muito mais difícil quando você faz por muito tempo algo de uma forma e você quer mudar tudo. Você vai concordar. Isso vale em várias instâncias da vida. Você já começa do jeito certo, é só ir ajustando ali com o tempo. 3 coisas fundamentais para quem está começando a fazer um trabalho já saudável financeiramente. Eu acho que a primeira é enxergar o que você está fazendo. Independente, comece de alguma forma, seja um caderninho, um aplicativo que hoje está cheio, seja, sei lá, uma planilha, sua própria conversa com você mesmo no WhatsApp, que o pessoal usa muito de bloco de nota hoje. Pensando assim, se você não tem um profissional, se não tem algo nesse sentido, pelo menos anote e visualize, porque aí você consegue entender o que está acontecendo. Eu preciso ter uma planilha em que eu saiba exatamente o que de recursos entra e o que sai e onde isso está saindo. Não precisa nem ser uma planilha, mas de alguma forma tem que estar claro para você. Entendi. Tem pessoas que se adaptam com planilha, tem pessoas que, poxa, ainda preferem um caderno, mas é tão bem organizado e tá lógico, também tá tudo bem. Mas você precisa enxergar quando tá entrando e quando tá saindo, por quê? Você tem que conseguir guardar alguma coisinha, que seja. Então a gente vai chegar na parte 2. Mas, então, assim, tem bastante gente que deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o que mais tem, né? E isso é um problema, né, Lucas? É o que mais tem. E aí que eu falo, aí é difícil de mudar esse perfil. Entender tudo, porque como é que você vai falar de N vontades, planos, dores, enfim, dúvidas que você tem, você não tá nem conseguindo entender o que realmente acontece ali no seu dia a dia, né? Então isso a gente viu bastante. Segundo ponto importante para quem está começando. Eu acho que é buscar conhecimento. Talvez esse seja até o mais importante. Ir atrás de entender como que funciona, coisas básicas, porque assim, primeiro, isso vai te dar munição para você querer se organizar, para você conseguir fazer alguma coisa, mas isso te protege, né? Estudar o quê? Qualquer coisa que seja, buscar se interessar, porque o que eu quero talvez trazer um exemplo para esse ponto. Todo mundo conhece alguém, ou se já não fez, talvez, sei lá, um financiamento. Sim. Ou foi comprar alguma coisa e foi oferecido uma parcela com juros, ou sem juros, ou qualquer coisa. Uhum. E são conceitos que boa parte das pessoas acabam não sabendo o que realmente significa. E aí acaba caindo numa situação que podia ter evitado, que não fica muito legal. Tem uma moçada nessa fase que começa a adquirir cartão de crédito, por exemplo, né? Exatamente. Juros compostos, juros simples. Como é que esse cálculo é feito, né? Assim, aprender o básico. Coisas bestas, seja de perguntar para alguém, ver um vídeo que seja. Óbvio, né? A pessoa não precisa se especializar, se profissionalizar nisso, mas assim, sempre busque conhecimento de alguma forma, porque você vai estar realmente preparado para usar. Então, poxa, não tenho entendimento de nada, comecei a usar o cartão de crédito. O que é o problema do cartão de crédito? Ele não tem problema nenhum, na verdade. Uhum. O problema é quem não sabe usá-lo e tem na mão. Porque assim, brincadeira à parte, o que é a grande mentalidade que se vê bastante se eu ganho 5 e eu tenho um cartão de crédito com 5 mil de limite, portanto eu ganho 10 mil, né? Exatamente. E aí os problemas acontecem. Você assume aquilo que é uma dívida como se fosse uma entrada, né? Na verdade ela está saindo. Então se você recebe 5 e você tem um cartão de 5, se você tá zerado, né? Exatamente. E assim, de novo, por que eu falei isso? O cartão de crédito não é problema. O cartão de crédito, inclusive, é uma ferramenta excepcional, mas, assim como tudo na vida, tem que saber usar. Utilizar bem. Ok. Terceira coisa importante para quem está começando. Guardar. Guardar, sem dúvida. Eu acho que é assim, saber pensar no mês seguinte. O que eu quero dizer com isso? Óbvio, sempre busque guardar, sempre gaste menos do que você ganha, isso é essencial para qualquer coisa. Mas saiba olhar também, isso não quer dizer que você precisa viver de uma forma miserável também, né? Não é exagerar na dose também.
é ter equilíbrio. Talvez essa seja uma forma melhor de descrever. Ter equilíbrio com o nosso dinheiro, com a nossa renda, né? Com o nosso, enfim, salário ali. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque guardar a gente às vezes acha que não tenho tanto para guardar. Na verdade, não é a quantidade, mas é a disciplina nesse guardar, né? Exatamente. Constância é muito maior. Eu prefiro muito mais que você guarde que sejam 100, 200 reais todos os meses, mas que guarde todos os meses do que de vez em quando você guardar 1.000. Porque a constância, ela vai fazer... Primeiro, você vai criar uma cama ali, um colchão maior. E segundo, aí entra na questão de investir, de como aplicar, e tudo bem que isso aí é um papo no segundo momento, mas a constância vai ditar muito mais quanto que você pode ter lá na frente do que de vez em quando você colocar bastante lá. Pessoas que estão interessadas em se casar, né? Legal. Então ali tem um casal que está constituindo uma união estável, e aí tem o parceiro e os parceiros, né, sejam eles configurados de que forma for, tem ali, cada um tem a sua renda. Muita gente fica com o cabelo em pé em pensar em ter um relacionamento e isso começar a estabelecer um compromisso. Legal. Como que a gente faz para lidar com isso? Porque as pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas não pensam muito nessa questão. Mas não. Quando elas desapaixonam, esse é o primeiro problema que surge, né? É o principal motivador de divórcios em muitos lugares aqui, incluso, é fator financeiro, mais inclusive do que infidelidade. Olha... As pessoas perdoam mais uma pessoa infiel do que uma pessoa endividada. É isso aí. Olha que coisa interessante. E a gente não fala sobre isso, né? Pois é o que mais acontece. Então, existe um grande número de relacionamentos que sucumbem porque alguém descobre que o parceiro ou a parceira tem ali uma vida financeira caótica e que, obviamente, acaba impactando Exatamente. o outro. E aí tem uma infinidade, esse é um assunto bem bacana, bem complexo, bastante coisa para falar dele, mas isso realmente acontece muito. Relacionamento termina por conta disso, e aqui eu vou falar uma coisa que vocês com certeza conhecem histórias. Famílias se separam e brigam por conta da mesma razão. Certeza que você já ouviu. Todo mundo conhece alguém que, poxa, algum ente querido faleceu, deixou um patrimônio, a família inteira se separou, nunca mais conversou porque deu briga na hora de dividir. Gente, a gente falou sobre isso hoje. Sobre família e falando sobre patrimônio e como que na hora da partilha aparece gente que você nunca, né? E como existem situações constrangedoras até na hora do velório, né? Com o corpo presente, as pessoas estão ali se estapeando. As pessoas esquecem, porque é uma coisa que toma conta da gente se a gente não toma conta dele. Olha, isso é muito interessante, como lidar muito com o dinheiro. E assim, é um tema que está crescendo demais, que é a relação da família com o planejamento. A gente, inclusive, vou participar de um evento na semana que vem sobre esse tema. Olha que bacana. Porque é uma das coisas que a gente mais lida no dia a dia, estando, né, dentro desse ramo de atuação, estando nessa área, é justamente essa questão. Toda semana, pelo menos, com alguma pessoa eu converso que tem alguma situação de inventário que deu problema, briga por conta disso, uma separação. Irmãos que não se falam. Essa semana foram de todos esses casos, que foi uma pessoa, inclusive. Impressionante. E dentro de um casamento isso acontece muito, porque de repente é um que hoje, talvez 30 minutos antes de chegar aqui, eu tive um bate-papo exatamente sobre essa linha, que muitas vezes uma pessoa já está um pouco mais organizada e a outra ainda não, e isso cria uma desavença muito grande. E aí o que acontece muito? Aí um começa a cobrir o que faltou do outro e vice-versa, e aí vira um estresse, e aí é difícil de separar as coisas, e uma pessoa começa a ter um sentimento negativo com a outra por conta do que aconteceu, na verdade não tinha nada a ver, e aí quando vê, infelizmente... Enfim. Acabou. Lucas, é uma impressão ou essa dificuldade? Eu vou falar um pouco o que eu sinto. Uhum. Eu sinto que nós mulheres, não somos educadas a cuidar das finanças, por várias razões. A gente não vai ficar fazendo levantamento histórico de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não são sujeitos, essas mulheres são propriedade, enfim. A gente está falando de uma história que se arrasta. Mas hoje muitas mulheres têm uma vida profissional,
bastante bem-sucedida, tem a sua fonte de renda. É uma falácia dizer que as mulheres se atrapalham mais com as finanças ou não, visto que uma parte importante da sociedade brasileira ela é mantida por mulheres, elas são as chefes de família, portanto elas precisam lidar com as finanças de uma maneira muito assertiva, porque são elas que vão fazer os pratinhos girar e os filhos, a casa e tudo acontecer. É um discurso falacioso dizer que as mulheres têm mais dificuldades? Dá para dizer que sim, dá para dizer que sim. O brasileiro, como um todo, não tem um mínimo de educação financeira. Então, assim, isso eu diria, realmente dá para dizer sim. Hoje, até trazendo um pouco, falando desse contexto mais atual, eu acredito que, eu não vou saber a porcentagem exata, mas é mais ou menos metade das pessoas que eu atendo são mulheres. Dá para dizer que, se não for metade, é praticamente metade. Uhum. E eu vejo que, de um certo modo, sim, principalmente, e aí dá para fazer algumas pontes ali, principalmente no quesito não ter um controle de gastos, ou seja, muitas vezes tem até algum tipo de problema, algum tipo de, cara, realmente assim, não consigo não comprar, não gastar, e esse tipo de talvez de problema financeiro, né? E talvez até por conta disso, enfim, mas de um modo geral, as mulheres geralmente têm mais abertura até para buscar algum tipo de planejamento financeiro, ou quando surge esse tipo de assunto, eu vejo que tem até um pouco mais de abertura mesmo para querer falar sobre, para querer realmente entender. Não tem melindres. Eu acho que isso acaba acontecendo bastante. Dá para dizer que sim. Então vamos imaginar que essa mulher que está hoje num relacionamento que tende a se constituir um casamento ou uma união estável e que tem um patrimônio, né? Tem lá o seu carro, tem lá a sua propriedade, ou está pagando o seu apartamento, enfim. Como é que quais cuidados a gente precisa ter quando a gente vai fazer uma parceria aqui, um casamento é uma sociedade? De fato é uma sociedade. Eu acho que assim, primeiro, quanto antes definir isso melhor. Então, assim, o cenário ideal é isso estar muito bem resolvido na vida das duas pessoas ali, antes até do casamento. Como assim? Definido o quê? Tem duas formas de fazer, e nenhuma está errada, só tem que ser bem feita as duas, que é, ou as finanças vão ser separadas, e aí uma eventualidade ou outra em comum é lidada em conjunto, ou as finanças vão ser em conjunto. E tá tudo bem qualquer um dos dois, mas então tem que ser muito bem feito. Então, se vai ser totalmente separado, cada um tem que ter um planejamento muito bem estruturado e um direcionamento muito claro. E se vai fazer em conjunto, os dois têm que estarem muito bem alinhados um com o outro em como eles vão lidar. Por quê? Se é feito em conjunto e aí um começa a pensar de uma forma e o outro de outra, isso vai criar algum tipo de desavença. Uhum. Eu acho que deve ser separado, então? Não. Mas tem que estar alinhado. Interessante, porque o que mais acontece é exatamente a terceira via, que é uma trombada. Né? Com certeza. Que aí um passando em cima do outro e aí não sabe mais o que está acontecendo. O que é meu, o que é seu, o que é nosso. E aí o critério do meu, seu e nosso flutua de acordo com com os interesses, né? Então, no seguinte sentido, sim. né? Eu acho que é interessante falar especificamente. Então, bom, se a gente está junto, a gente vai construir uma vida junta e a gente quer, então tem que estar tudo junto. Exatamente. E por que eu falo dessa escolha ser feita antes? Porque você pode casar em 3 regimes aqui no Brasil. Né? Que é a comunhão universal, que antigamente era o padrão, mas deixou de ser há bastante tempo. A comunhão parcial, que é o padrão, vamos assim dizer. Se você não escolhe, esse é escolhido para você. Sim. Né? E o que de fato significa cada um tem que entrar um pouco mais em detalhe, mas o parcial, resumidamente, é o que foi feito antes do casamento de cada um é de cada um. O que foi feito depois é patrimônio em conjunto. Sim. E existe a separação total de bens, que aí é realmente cada um no seu. Meu patrimônio vai ser o que eu conquistei, o seu vai ser o seu, independente se foi antes ou se foi depois do casamento. Muito simplório essa explicação, mas... Tá, mas vamos pensar o seguinte. Bom, a gente vai fazer a separação total de bens, mas a gente mora na mesma casa. E aí? Aqui que acontece, às vezes, alguns tipos de, talvez, conflitos. Né? Porque você pode ter um patrimônio
nome de um, você pode ter o patrimônio no nome de outro, você pode ter, e aqui, por exemplo, falando não só de um imóvel, falando de uma empresa, você pode ter uma separação total de bens, mas ter ali aquele bem em sociedade, isso pode acontecer da mesma forma. Sim. Né? O que define principalmente essa questão da separação dos bens? É num momento, óbvio, de uma eventual ruptura desse relacionamento, que isso, a forma como ele está estruturado vai definir o quão complicado vai ser isso de resolver, e no momento de uma sucessão também. Né? Quando esse patrimônio em conjunto ou separado ali for ser passado adiante. Nesses momentos influencia bastante. Então, quer dizer que no campo das finanças a gente está numa polvorosa, porque se a gente olha para o mundo corporativo, as pequenas, médias ou até grandes empresas, elas são majoritariamente familiares, né, no Brasil. Tem muita empresa familiar, e aí entra toda uma questão de gestão de patrimônio, que é também complexo, um tema que vem crescendo muito, faz ponte com o que a gente falou da questão da família, dinheiro e essa relação. Mas assim, o que é a grande questão? E até voltando para o que você tinha me perguntado antes. Por exemplo, um caso que aconteceu recentemente, e porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Existia uma moça, uma mulher, que vinha de uma família que tinha uma empresa, não lembro agora o ramo, mas enfim, tinha uma empresa familiar, tinha uma situação lá. E ela se casou com um rapaz que tinha uma atuação em outra área, só que eles eram casados em comunhão universal. E aí onde que mora o problema? Ele, empresário casado em comunhão universal, aquela empresa, aquela operação e, vamos assim dizer, a responsabilidade daquele negócio que ele tinha e geria passa a ser da mulher com quem ele era casado da mesma forma. Num cenário bom e também num cenário ruim. O cenário ruim foi que ele endividou ele, a esposa e a família da esposa porque virou uma bagunça danada aquilo ali. Então a mulher que não tinha nada a ver com a história ficou com o nome todo atrapalhado, enfim, teve uma série de problemas aí, herdou uma dívida gigantesca. E ali era uma questão assim de montantes e de complexidade grande. Então assim, ela ficou com uma dívida muito grande ali no nome dela que não tinha nada a ver. Outro caso que eu vi recente era num contexto menor, mas foi uma dívida rural. Uma mulher se casou com um produtor rural e ele herdou uma dívida ali na casa de talvez uns 500 mil reais, que ela nem sabia, mas foi pro nome dela e, enfim, bateram na porta lá da propriedade deles para tomar as máquinas lá e ficou uma pendência no nome dela. O nome dela. Isso acontece. É isso, gente. Não há amor que sobreviva a uma sensação. Não tem. E aí pode parecer inicialmente uma coisa exagerada, né? Quer dizer, a gente acaba, às vezes, relevando uma situação de uma traição, porque, na verdade, é uma traição de outra ordem, né? Porque você acaba não... E o impacto que isso tem. E eu acho que, assim, por exemplo, nessa questão falando de casamento, né? Aí as pessoas, por não conhecerem tanto do tema, têm a impressão, não, mas separação total, eu não vou concordar com isso, que a pessoa não me ama, então, não quer ter nada a ver comigo. Eu, dentro da área, dou opinião contrária. Se a pessoa tem uma admiração, um carinho, um respeito, uma preocupação com você, ela vai querer casar em separação total de bens, porque isso pode proteger o companheiro, a companheira ali no momento onde as coisas podem dar errado. Aqui tem uma coisa interessante da gente pensar. O fato de nós termos uma relação com separação total de bens não significa que a gente não possa cuidar um do outro. Acho que longe disso. Tem uma confusão aí, né? Porque cuidar na parceria desse relacionamento passa necessariamente por essa... É uma questão de, assim, tá tudo bem. Por exemplo, falando Lucas, eu jamais vou me casar sem ser num regime de separação total de bens, até pela atuação que eu tenho. Eu tenho, né, por exemplo, um CNPJ, eu presto serviço, eu atendo pessoas, eu estou exposto a uma infinidade de riscos. Sim. E aí uma pessoa que está ali do meu lado, enfim, eu posso condenar a minha companheira por conta de alguma coisa que aconteça, que às vezes eu nem detenho controle, né? Então, assim, são formas diferentes de enxergar. Também não estou falando que esse é o jeito correto de se casar. Não, mas, de novo, tudo tem que ser bem alinhado. Acho que esse é o principal ponto. Acho que a gente precisa dizer para as pessoas que elas têm que ter essa conversa e que não é uma vez só. Não. Que é uma conversa que vai sendo conduzida ao longo da vida. Uma mulher que, nesse momento, está saindo de um casamento e
enfim, com filhos, vamos pensar nesse cenário também. Tá, legal. O que ela precisa... Como que é a questão do seguro de vida? Eu fico sempre pensando nessa questão, Tá. né? Como que o seguro de vida, ele entra? Todo mundo tem que ter um seguro de vida? Ah, sem dúvida. Principalmente as mães? Sem dúvida alguma. Principalmente os Sem dúvida alguma. pais? Não, os pais, sem dúvida, porque aí existem dependentes ali que, né, como o próprio nome diz, de fato não tem condições ali de se manter, enfim. Tem que ter, principalmente pensando num cenário desse, né? Poxa, quando a gente fala de uma separação, e aqui de novo, tem N formas disso acontecer, e acordos e possibilidades, mas o ponto as duas pessoas ali vão ter que assumir responsabilidades agora de uma forma separada, mas responsabilidades iguais ali, ou enfim, dentro do que foi acordado com os filhos dele. E aí, poxa, você pega dentro desse caso que você trouxe pra gente aí, uma mulher que se separou e tem filhos, enfim, agora ela, vamos assim dizer, tá por conta própria. Sim. Eu não tenho a mínima ideia como que estava isso antes, como que você já tinha algum tipo de coisa pensada para os filhos, o quão já protegido, o quão já planejada para outras coisas, inclusive ela já estava. Né? E agora, queira ou não, poxa, teoricamente parte da responsabilidade vai ser do ex-marido? Teoricamente, mas e se não for, você vai deixar seu filho desamparado? Muita gente, quando tem o primeiro filho, ou quando os filhos nascem, fazem lá um investimento, né? Para que essa criança... Sim. Mais do que um investimento para o filho, tem que fazer um seguro de vida, não? Sem dúvida, até porque assim, seguro de vida é uma coisa que é mal visto porque é mal conhecido de fato. Ok. Um seguro de vida, as pessoas tendem a associar uma cobertura básica, que é a cobertura de morte, né? O que é? De novo, sem entrar em muito detalhe técnico, mas é um montante ali que os que ficaram para trás vão receber para fazer o acesso ao patrimônio daquela pessoa. Uhum. Isso é a cobertura. E então as pessoas veem isso de uma forma negativa, porque primeiro ninguém gosta de falar do inevitável que algum dia a gente não vai estar aqui. A gente nega essa questão. Não, mas a gente ignora, a gente tem síndrome de super-homem. Ou, enfim, por N razão não quer falar sobre o assunto. Só que assim, existem uma série de coberturas, uma série de proteções que um seguro em vida, que a gente até prefere chamar, pode oferecer. Isso vai desde ter uma proteção justamente para um filho, porque uma coisa é acessar o patrimônio, então é ter esse montante. É importante, porque acesso ao patrimônio é um procedimento, um processo complicado e caro aqui no Brasil. Mas isso resolve um problema. E a renda que aquela pessoa dependente não vai mais ter, por exemplo. Isso é uma coisa que existem proteções para você garantir que a sua renda, na sua ausência, ela vai continuar ali de fato acontecendo. Não só isso, poxa, você pega um filho pequeno ali que está, sei lá, 10 anos, e aí, enfim, o pai, a mãe, enfim, um deles, os dois falecem ali. Aquela criança tem o direito ainda de terminar a educação da melhor forma possível, ter um ensino superior da melhor forma possível. E isso vai custar dinheiro também. Então, existem proteções para garantir que isso vai acontecer. Então, assim, é uma série de coisas ali que, na realidade, engloba isso. Né? Eu tive um aluno que perdeu a mãe muito, muito jovem, menino, né? E a tia acabou assumindo, né, a tutela dele. Mas ela deixou um seguro de vida que permitiu que ele pudesse exatamente terminar os estudos, ter uma formação. Porque eu tô pensando aqui, né? Se eu faço um investimento lá, meu filho nasceu, vou colocar X%, mas eu não necessariamente vou morrer só quando ele tiver 30, 40 anos. Ele pode ser dali a um ano. E outra, a gente não precisa nem falar de um momento desse. A gente pode falar do seu filho estar quase ingressando numa faculdade e você perder seu trabalho ali por uma questão de saúde, não ter mais sua renda. Exato. Você tá aqui vivinho, mas você não tem mais como bancar ele. Porque de repente você se acometeu com algum tipo de doença, de complicação, e agora você vai ficar aí um tempo indefinido aí, sem poder gerar renda ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, quem sabe. Isso pode atrapalhar diretamente esse processo de repente entrar numa faculdade. Existem proteções para momentos como esse. Então, assim, não é só quando a gente, né, vier fazer falta, que as pessoas costumam falar, mas é em vida mesmo. Pode ter um acidente, você pode perder seu trabalho, tem uma infinidade de coisas. Seguro de vida é algo que é essa rede de proteção para que a família não espatife, né? Exatamente, ele serve justamente para isso. Né? O imprevisto vai acontecer ao longo da vida. Então a gente tem que ter uma forma de garantia ali que a gente está
blindado, né, com isso. Tem um caso bem emblemático que, para mim, é a história de uma senhora chamada Dona Leontina. Dona Leontina eu conheci há mais de 20... Eu não posso falar muito. Ele tá entregando. Eu vou ter que contar. Dona Leontina eu conheci há mais de 30 anos atrás, numa instituição aqui em Campinas, no Lar dos Velhinhos. Ela morava no Lar dos Velhinhos. Dona Leontina, uma mulher finíssima, elegantérrima, com os olhos de um azul que eu nunca tinha visto na minha vida. E conversando com ela, eu soube da história da Dona Leontina. Dona Leontina era uma senhora casada com um homem em Curitiba, um militar. Não tiveram filhos e o marido faleceu. Quando o marido faleceu, era uma senhora que, imagina, né, 30 anos atrás eu conheci Dona Leontina, que naquela época devia ter uns 80 anos. Então ela veio de uma geração onde eram os homens, sem sombra de dúvida, os administradores das finanças. Quando o marido dela morreu, um sobrinho homem foi ajudar a tia e passou então a gerir o patrimônio, que não era um patrimônio tão grande, mas era um patrimônio. Ela morava muito bem, ela morava num apartamento, enfim. Resumo, ela tinha uma aposentadoria em função do marido, ele acabou se tornando o representante legal dela, e então ele recebia a aposentadoria, e ele trouxe ela para morar no Lar dos Velhinhos, em Campinas, numa cidade que ela nunca esteve. Vendeu o patrimônio dela e quando trouxe para cá, trouxe na condição de que ela morasse no setor dos idosos que pagavam, e até que em um determinado momento ele não pagou mais, e aí ela morava naquela outra parte do lar que é mantido pela questão assistencial pública. Enfim, nós vamos viver mais. As mulheres vão viver mais, os homens vão viver mais, mas a gente sabe que as mulheres na terceira idade elas têm uma maior longevidade e muitas vezes elas precisam administrar as finanças. E são essas as mulheres mais vítimas, seja de filhos, sobrinhos, sobrinhas, não estou falando, né? Tem uma geração mais jovem que olha esse patrimônio dos avós, das tias, enfim, e que querem se apropriar em vida do patrimônio que é dessas pessoas, né? Imagine que tem um monte de senhorinha, um monte de senhorzinho assistindo essa conversa. Eu sei que, óbvio, que a gente não vai resolver, mas quais dicas, além de procurar o Lucas, né? O Lucas vai poder te ajudar no seu caso especificamente. Isso com certeza. Eu tenho absoluta certeza. Mas quem nesse momento precisa começar a se planejar. Como é que a gente lida com essa questão na terceira idade? Porque existem produtos, existem mecanismos, tem o Estatuto do Idoso, tem uma questão de legislação, mas como que essa temática é tratada no mundo das finanças? Assim, óbvio que hoje em dia acontecer algo desse tipo é mais difícil que antigamente. Existe desde coisas básicas, como por exemplo, hoje até para você pedir um iFood, você precisa de colocar um código, colocar seu rosto, enfim. Então assim, lógico que existe muito mais avanço que traz algumas proteções. Agora falando da questão da gestão. Hoje em dia, então vamos trazer o caso dela para a atualidade, tanto o marido que faleceu poderia, por exemplo, ter estruturado o patrimônio deles ou dele de tal forma onde ele iria ditar exatamente o que ia acontecer e como ia acontecer o patrimônio dele. E isso é inegável, indiscutível e não tem como mexer. Olha, então fala de novo bem devagar isso. Então, sim, é possível que a gente deixe o nosso parceiro, a nossa parceira, na nossa ausência,
assistido e em segurança? É possível, sem sombra de dúvida. Então, hoje existem ferramentas jurídicas, inclusive financeiras, onde você vai escrever, às vezes até literalmente, mas onde você vai estabelecer exatamente o que vai acontecer com cada centavo que você detém de patrimônio quando você falecer. Tá? E isso é uma coisa que depois não pode ser alterada. A única pessoa que pode alterar é você, e como você não vai estar aqui mais, não tem como. Isso serve justamente como uma ferramenta de proteção. Por exemplo, pense num casal de idosos, um ou outro, a parte que compete àquela pessoa, né, do patrimônio, deixar, por exemplo, estabelecido o que e de que forma que vai para o companheiro se ele vier a faltar, de que forma que vai para cada filho, para cada, enfim, primo, tio, sobrinho, gato, cachorro, papagaio. Óbvio, existem hoje no Brasil algumas determinações legais de inventário e herança, né? Então, assim, 50% do seu patrimônio ele vai ser herdado de uma forma que é parte da lei, não tem como mexer. Uhum. Agora, os outros 50% você pode decidir como que você vai fazer, né? Que é a questão da meieira, enfim. Então, tem alguns graus de prioridade que cada pessoa da família detém, nesses 50% que obrigatoriamente vão para eles, os outros você pode reger. Então, essa é uma forma de você proteger ali. Então, uma pergunta. Então, eu estou imaginando um casal que fez a separação total de bens. Tá. E né, caminhou uma vida. Então, nesse momento, né, eu tenho meu patrimônio, essa outra pessoa tem um patrimônio, e aí a gente pode dizer, olha, né, na ausência, eu posso deixar o meu patrimônio para o meu parceiro, para a minha parceira. Vamos lá, quando a gente fala, por exemplo, de uma separação total de bens, parte do seu patrimônio, de qualquer forma, de acordo com a Constituição brasileira, parte dele vai para o companheiro ali que ficou. Okay. Independente de ser separação total de bens ou não. Depois, filhos, enfim, aí existe ali um grau de prioridade. Mas existem estruturas jurídicas e financeiras que a gente pode usar, por exemplo, nesse contexto, onde o meu patrimônio e o seu patrimônio dentro desse relacionamento já vai estar exatamente estabelecido o que vai acontecer com cada uma das duas partes no momento da ausência de um do outro ou até dos dois, né? E isso é mais uma camada de proteção. Isso é uma camada de proteção para, por exemplo, aquele exemplo que eu dei alguns minutos do rapaz que casou com a moça e herdou a dívida. Sim. Isso é uma forma de, por exemplo, garantir que o seu patrimônio vai para a sua filha e não para um marido ali que de repente é mal intencionado. Entendi. Né? Que é uma coisa que acabou com a vida da mulher por conta disso. E aí imagina, você vai lá, constrói, né, um patrimônio, deixa tudo bem estabelecido já, né, deixa tudo preparado ali para seus filhos, para sua família terem um conforto, terem ali alguma coisa, e por conta de um casamento errado, isso aí tudo foi colocado em risco e vai virar pó. É muito interessante a gente pensar que, embora nós tenhamos uma vida que vai acabar, a vida material ela não acaba, né, Lucas? Vai ficar. E o ônus e o bônus, quer dizer, os créditos e as dívidas, elas continuam, né? Porque essa é uma questão importante também, né? Se a gente, porque às vezes as pessoas ficam tão, né, eu vou morrer, vai ficar tudo para trás, mas assim, o que vai ficar para trás? E não é pelo bem, pelo material, pelo patrimônio, mas é pelo problema que vai ficar para trás se isso não estiver bem alinhado. Exatamente. E aqui a gente está falando do casamento, a gente está falando da mulher ficar completamente assolada, né, no sentido financeiro, a gente está falando de irmãos, primos, tios, todo mundo brigando entre si, então não é nem só pelo material, mas é deixar tudo estruturado ali de uma forma que... porque se você não fizer uma gestão saudável, você vai trazer comprometimentos para um monte de... sim, você vai causar ali infinidades de problemas, você vai ver crianças vendo famílias brigarem, não tendo primos para brincar, porque, enfim... O povo tava brigando por conta de uma casinha caindo aos pedaços, de repente. E a gente achando que o povo vai brigar por conta da Copa... Ui, desculpa, Liz. E a gente achando que o povo ia brigar por conta da Copa ou da eleição. Dentro desses contextos da Copa já tem assunto suficiente para os BOs de família, né, Lucas? Sem dúvida. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas.
Lucas, vamos imaginar que a gente tem agora um montão de gente cheio de caraminholas, dúvidas e perguntas que queiram sanar. Como que essas pessoas entram em contato com você? Como é que você está disponível e disposto para Com certeza, como é que funciona? Sempre. Pode me chamar diretamente, sou bem sem novela, por assim dizer. Né? Acho que vai estar tanto o Instagram, contato de telefone, tudo aí no vídeo, no post, no reel, aqui embaixo, enfim, não sei como é que vai estar isso. Mas sem dúvida, só pode me chamar, fico mais que à disposição para a gente sentar, conversar. Tudo parte de realmente ter uma conversa de né, onde estamos hoje e onde a gente está querendo chegar. Né? Sempre parte desse começo. E é legal a gente tirar as dúvidas no sentido de que, olha, eu tenho algumas perguntas, eu não sei. Pergunta pro Lucas, né? Entre em contato. Liga, manda mensagem, eu tô disponível a qualquer hora. Ainda quem me conhece sabe que minha rotina é um pouquinho maluca de horários, então não vou falar nada sobre isso. Pode perguntar, tô com uma dúvida específica de alguma coisa. Poxa, não precisa de ficar na dúvida se a resposta do Google tá certa, né? Pode chamar aí que... Lucas, pra gente fazer esse fechamento, o que você gostaria O que você gostaria de ter sabido anteriormente sobre finanças e que você descobriu no meio do caminho? Várias coisas. Se eu soubesse. Se eu soubesse, mas eu acho que é essa questão, assim, quanto antes você puder ser exposto a esse conhecimento, seja uma dúvida que você tem, uma conversa que você queira ter, vai atrás, porque isso faz muita diferença. Porque quando a gente fala de finanças e de aposentar, de objetivo, de vontade, independente, quanto antes você começar e quanto mais constante você for, mais fácil vai ser de chegar lá. Então acho que não é nem um tópico específico, mas eu gostaria de ter aprendido isso antes ainda. Né? Acho que esse é o recado, por assim dizer. A gente fala de finanças, a gente acha que é o quanto a gente ganha. Não é perguntar quanto eu ganho, não. É como eu gasto. A chave do mistério não está no quanto você ganha, mas no como e no porquê você gasta. Né? Então tem um monte de gente que acaba lidando com as finanças, com o dinheiro, como moeda de troca. Né? A gente vê isso na escola. A gente às vezes vê aqueles meninos, os meninos e as meninas. Eu vou ser amigo de fulano porque fulano paga lanche para todo mundo. Eu vou ser amigo de todo... Né? Porque legal, fulano mora numa casa que, né, tem piscina, né? Sim. E aí, como é que a gente lida, né? Eu estou fazendo isso por quem? Acho que uma das coisas interessantes é perceber que as pessoas que são perdulárias, elas estão, por outro lado, abdicando delas mesmas, né? Com certeza. Porque se eu vou gastando de forma descontrolada e esse gasto é sempre para o outro, a pessoa mais importante da sua vida, que é você, é isso. Você já sabia disso? Você sabia disso? A pessoa mais importante da sua vida é você. Deveria ser você, né? Pelo menos, no papel. Deveria ser. Não, deveria ser na prática, porque você que vai se acompanhar, né, nas delícias e nas tragédias, né, que vão acontecer. A maioria dos problemas financeiros, eles são comuns a quem começou a carreira agora ou a quem ganha, sei lá, 300 mil reais por mês. E aí, de novo, não é que você não pode gastar nada e você tem que viver fazendo conta e planilha longe disso, mas é lógico. O primeiro passo é, se você ganha X, gaste pelo menos um pouquinho menos que X. Porque senão, quando você começar a ganhar mais, você entrar numa carreira que vai te dar milhões e milhões, se você não souber lidar com isso, você vai passar raiva e sufoco igual quem está ganhando de repente ali próximo de um salário mínimo que seja. Né? E eu acho que a gente precisa, nesse assunto, dizer, me ajuda, eu não sei. Precisa. E entender que não existe forma mágica. Cada pessoa é uma pessoa. Né? E que existe resolução para tudo também, né, Lucas? Existe, sem dúvida. Uma coisa que eu não aprendi a fazer é milagre. Mas assim, brincadeira à parte é entender isso. Então hoje assim, poxa, cuidado com o que você vê de repente no Instagram, que você fala, nossa, agora eu vi lá, o cara falou que é pra fazer isso com o meu dinheiro e beleza. Tem muita coisa boa, mas como qualquer coisa no mundo, tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada, tem gente bem informada trazendo informação e tem gente mal informada só repassando. Né? Então, e tem muita gente fazendo fake news. Tem, demais. Então assim, não tem fórmula mágica, não adianta você seguir um post que você viu 2 ali na agora, eu tô resumindo.
aquele post não foi pensado por alguém que te conhece e sabe de cada detalhe da sua vida. É pensar no... É uma reflexão personalizada, não tem? Não adianta. Cada vida é única, Não adianta. cada cenário é único. Portanto... E assim, falo isso, tem muito conteúdo bacana. No Instagram, no YouTube, seja onde for. Né? Mas assim, tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe ali o que é o intuito ali de quem tá... Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer Ó, se o pessoal se manifestar, e eu espero que se manifeste, a gente pode fazer uma conversa mensal, uma conversa de tempos em tempos, e aí com as perguntas. Algumas coisas eu trouxe, mas de repente tem outras dúvidas. Qualquer tema aí, qualquer dúvida, sempre é válido. Essa é uma experiência bacana, conectar um pouco mais com o dia a dia de cada um, né? É isso. Obrigada. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, espalhe isso para todo mundo. Pense sobre a sua vida financeira, reflita sobre suas escolhas, sobre os seus gastos e pense, dá para ser diferente? Dá. Que tal se a gente puder caminhar de uma forma diferente com as nossas finanças, com os nossos sonhos? Porque é para isso também que a gente faz uma boa educação financeira, para realizar sonhos. Já tenho uma listinha. Até a próxima.